Shalom a todos os amados irmãos Ialdim, a todos aqueles também que não são Ialdins. Hoje é dia 14 de junho de 2026. Estamos na última parte do livro de Mateus, ou os últimos 2 capítulos do livro de Mateus, que na nossa linguagem é matetial. Portanto, amados irmãos, chegamos ao final de um livro extraordinário, o qual, desde o primeiro capítulo até agora, nós estivemos mostrando a vocês a verdade e a narrativa. Então, existiu muitas narrativas. O livro de Mateus é coberto de narrativas, né? Se tem apenas 20% de verdade nele. O resto é criatividade, é história de grego, de Troia, de troianos, é história de romanos e assim por diante. Chegamos ao final e hoje não vai ser diferente, né? Nós vamos colocar aqui o narrador e ponto a ponto nós vamos falando sobre o que realmente é verdade e o que é narrativa. Bom, amados irmãos e amigos do canal Verdades ou Narrativa, dê seu like, né? Inscreva-se no canal, envie para outras pessoas para que tome o conhecimento das verdades e das narrativas escritas no livro de Matitial. Bom, então vamos ao começo deste capítulo, do capítulo 27. E depois nós vamos já emendar com o capítulo 28, ok? E assim terminar o livro. E depois, é claro, nós vamos voltar ao Velho Testamento, ok? Esse é o meu, é o seu, é o nosso canal Verdades ou Narrativa da Bíblia. Vamos ouvir e comentar. Mateus capítulo 27. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Vocês sabem que a nossa linguagem não é Jesus, é Yahusha, né? Que esse Jesus aí da história, ele não tem nenhum significado para nós. Nós falamos de Yahusha ou Mashiach, ok? Por isso que nós mostramos o que é verdadeiro sobre Yahusha e o que não é verdadeiro sobre Yahusha, ok? E amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Bom, vamos tratar dessa história de Judas, ou Ialdá, que seria o nome correto dele. Bom, Judas, vou falar como Judas, porque é como a maioria das pessoas conhece como não Judas. Eu não creio muito na história de que ele se enforcou, se precipitou, de que ele traiu Yahusha. Por quê? Porque a própria Escritura diz que todos nós somos dignos de arrependimento. Uma vez em que nós se arrependemos de nossos pecados, nós alcançamos a salvação através de Yahusha Mashiach. Judas, supostamente Judas, que é Ialdá, ele acompanhou Yahusha desde o começo, foi discípulo, né? Tinha toda a confiança de Yahusha, andava com ele, sabia de todas as coisas, sabia o que ele fazia, estava sempre presente, portanto ele aceitou Yahusha na vida dele, tá? E se ele viesse a pecar no futuro, ele se arrependeria, como a própria história diz que ele se arrependeu. Uma vez arrependido, ele alcança a salvação. Então por que o escritor colocou ele como que se enforcou, se matou, traiu? Isso não bate com a verdade. Não bate. E Yahusha sabia da sua passagem aqui na Terra. Ele sabia, ele tinha consciência e ciência do que iria passar. Ele sabia que ia ser entregue na mão dos pecadores, ou seja, na mão daqueles que iriam colocar ele no madeiro. Ele sabia disso. Ele tinha essa consciência. Então não haveria necessidade de um traidor na história. Mas os copiladores, os romanos, os gregos e os latinos e assim por diante, eles criaram um bode expiatório e acharam em Judas esse nome fácil, né, de ser ele o traidor.
Então eles criaram o personagem Judas, criaram um personagem de traição, de traidor, uma história de traição e de traidor, para assim colocar um bode expiatório, tirando dos próprios discípulos, né? Então tudo isso não passa de uma balela, de uma história. E Yahshua, ele não foi traído. Essa é a versão verdadeira. Ele não foi traído. Ele já sabia que haveria de ser entregue aos soldados romanos. Ele sabia, ele tinha consciência disso. O pai, quando mandou ele na missão, já mandou ele consciente dessas coisas. Ele aceitou o desafio que o pai deu a ele lá antes dele ser gerado no ventre de Miriam. Então ele já tinha ciência de tudo. Então não haveria necessidade de um personagem traidor na história de Yahshua. Mas os compiladores, criando uma história de Jesus, e nessa história de Jesus colocou-se um traidor. E esse nome era Judas. Dois nomes pagãos, tanto Judas como Jesus. São dois nomes pagãos, porque não são verdadeiros. Então o que acontece, pessoal? A história verdadeira é que Yahshua tinha ciência, e quem levou ele à presença do sumo sacerdote foram os soldados romanos, que já perseguiam ele. Quando começou a perseguição a ele, foram os soldados romanos que espionavam, acompanhavam, sabiam onde ele estava, sabiam onde ele ia orar. Os soldados romanos sabiam disso. Sabiam, não precisava de um traidor, não precisava que alguém dedurasse, apontasse ele, não precisava de um beijo, nada disso, porque os soldados, ele vivia ali, ele não vivia em outro canto não, e Yahshua vivia no meio do povo dele, todos conheciam ele, os sacerdotes conheciam, os escribas conheciam, né? os soldados conheciam, todos conheciam ele. Portanto, não haveria necessidade de um traidor, mas a história criou-se um personagem chamado Judas, que o traiu, mas não é verdade. Isso é uma narrativa. O Satanás mais uma vez tenta enganar todas as pessoas, mas graças ao Criador que nós não somos mais enganados pelas mentiras de Satanás. Portanto, a história de Judas não é verdadeira, não é. Quer dizer, a história de Judas com Jesus é verdade, mas a história de Ialdar com Yahshua, não. Essa é a diferença. Um é Ialdá, tá? que viveu na época de Yahshua, conviveu com ele, entendeu? No meio da história, como Ialdá tinha uma visão de que Yahshua era aquele que vinha como um rei, guerreiro, iria matar os romanos, tomar o trono. Essa era a visão que Ialdá tinha. Como isso não aconteceu, bate no meio da história que ele se retira, ele sai de cena, ele sai da história. Ele próprio se desliga do grupo de Yahshua. E não se fala mais nele. Aproveitando esse vácuo, aproveitando essa falta da presença de Ialdá nos dias finais de Yahshua, os compiladores criaram o ícone ou criaram o mito Judas. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Eles criaram isso. Bom, Ialdá não está mais com Yahshua, está só os 11 discípulos, a gente tem que botar um aqui para a história não ficar vaga. Vamos colocar um Judas aqui. Vamos colocar um homem aí chamado Judas que vai trair ele, e aí vem toda a história, toda a balela. Mas não é verdade. Yahshua não foi traído. Não. Os soldados foram atrás dele e ele já sabia, os soldados sabiam onde ele estava. Ele foi tomado, sim, foi esbofeteado, foi cuspido, entendeu? Foi maltratado, foi flagelado. Isto sim, isto condiz com a verdade. Né? Ele foi entregue nas mãos dos carniceiros, né? De parte do povo. É bom dizer que nem todo o povo condenou Yahshua, não, né? Porque ali também estavam os discípulos, e eram centenas, milhares de seguidores dele, e estavam no meio daquele povo gritando que libertassem ele. Mas os sacerdotes, sumos sacerdotes, ou seja, os padres da época, os bispos e os papas da época, eles pediram a morte de Yahshua em morte de madeiro, pendurado no madeiro, não numa cruz. Na cruz é uma versão católica, apostólica, romana. A versão original é no madeiro. E eles pediam que ele fosse pendurado no madeiro, né? Com ciúme, com inveja, porque eles tinham medo. Eles achavam que Yahshua vinha para tomar o trono dele, tomar o lugar dele, os sacerdotes e o sumo sacerdote. E por isso mandou, né, autorizou, entregou Yahshua a Pilatos. Portanto, a história agora vai começar a se desenrolar e nós vamos contando passo a passo, ponto a ponto. E os principais sacerdotes
tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Isso não é verdade. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, não é verdade. Que diz: essa profecia não se relata a isso. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Vejam, preste atenção. E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Vamos lá. Vamos supostamente que Alça estava diante de Pilatos, Pôncio Pilatos, e Pilatos supostamente diz a ele: és tu o rei dos judeus? Supostamente Alça diz: tu dizes. Vejam só, essa seria a resposta de Alça? O que é que vocês acham? Vocês acham que Alça responderia isso? Tu o dizes? Ou Alça dizia: olha, eu sou o rei dos judeus, mas não para reinar neste mundo. Não. Eu sou o rei dos Ialdins, que estarão comigo no reino do meu pai. Essa seria a resposta. Mas essa resposta que foi dada aí não foi Alça, foi esse Jesus. Totalmente diferente. Entenderam agora? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, acusado nada por quem? Respondeu. Principais sacerdotes. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso. Chama-se indulto, né? Então soltava-se ali um preso, devido a tal chamada Páscoa. Ele soltava o preso e mantinha outros, e assim por diante. Até os dias de hoje acontece isso. Tendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Veja, Barrabás ou Alça, né? Chamado de Machia. Essa é a versão, deveria ser a versão correta. Mas claro, bagunçaram tudo. E outra coisa, Barrabás significa liberdade. É só buscar. Veja como as coisas foram tudo misturadas e foram tudo adulteradas. Vamos continuar. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Por inveja, viu? E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer... Veja, eles estavam num tribunal. Tribunal é um lugar onde tem juiz, promotores, advogados, testemunhas, contra, a favor, enfim. Presta atenção nessa palavra. Ele estava diante do tribunal. Porque vem aí um engano, vem aí uma mentira também. Vamos lá. Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A mulher de Pilatos mandou dizer a ele no ouvido: olha, diga a Pilatos que não entre nessa questão aí não, porque eu muito sofri por causa dele. Mas espera aí um pouquinho. Vamos analisar ponto por ponto. Ial iria dar um sonho. A mulher daquele que iria ordenar a morte de Alça, dizendo: olha, diga a ele que não entre nisso não, que ele é um justo. Que ele é justo. E ela disse: e eu sofri muito com esse sonho. Peraí, foi um sonho ou foi um pesadelo? Ela teve um sonho ou ela teve um pesadelo? Porque se ela teve um pesadelo, não veio de Ial, veio de espíritos malignos. Agora, se ela teve um sonho, o sonho deveria ser diferente. Deveria ser dizer: olha, diga a ele que ele está com o meu filho, que ele vai julgar o meu filho. Entendeu? Que ele não faça isso. Mas Alça iria quebrar a sua, vamos dizer, a sua lei, aquilo que ele determinou antes de Alça vir ao planeta? Ele não ia. A palavra dele é sim, sim, não, não. Entendeu? Se ele determinou que o filho dele, Alça Machia, iria passar
pela morte, pendurado no madeiro, ia ser vituperado, porque ele iria dar um sonho a um para dizer que não se meta nisso aí não, porque é meu filho, eu é justo? Claro que não. O que essa mulher teve foi um pesadelo, e daqueles grandes. Ah, essa é a verdade. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Matasse Alcha, vamos lá. E respondendo o presidente, disse-lhes: Pilatos: Qual desses dois quereis vós que eu solte? Agora vejam só, irmãos amados. Ali era um tribunal. Não tinha essa história. Quem quer que eu solte fulano? Quem quer que eu deixe ciclano? Vocês querem fulano ou quer ciclano? Quer Barrabás ou quer Alcha? Irmãos, era um tribunal. Era um tribunal de júri, de julgamento. A história está toda errada. Entendeu? Se era um tribunal, primeiro estavam ali os sacerdotes, estavam ali os que iam defender, os que iam acusar, promotores, estava ali o próprio juiz na pessoa de Pilatos. Iria estar perguntando ao povo. A história não bate com a verdade. No começo diz que estava no tribunal. Não diz que estava lá em um palanque apresentando ao povo. A história está toda deturpada. A história que vocês escutam, assistem aí nos filmes, está toda errada. Entendeu? E Alcha foi julgado sim em um tribunal. E foi nesse tribunal que ele foi acusado e foi condenado à morte de madeiro. Essa é a verdade. Entendeu? Não houve aquela palhaçada, aquela brincadeira de mostrar ao povo. Um lado quer, outro não quer. Isso não. Por quê? Porque eles estão jogando para o povo a responsabilidade de dizer que nós é que matamos o filho do Criador. Ele está mostrando aí que tirou a responsabilidade dele, né, como juiz e dos sacerdotes, e jogou para o povo. Não, o povo foi quem escolheu. Não é verdade isso. Quem acusou foi o sacerdote, as falsas testemunhas e o próprio juiz. Foi quem determinou a morte. Quem determinou a morte no madeiro, a pior morte que existia na época. Mas não foi o povo. Por quê? Por que eu chego a essa conclusão? Porque se botasse para o povo, e Alcha tinha muitos discípulos, muitos seguidores. E eles estavam ali, na frente do palácio, esperando o veredito que viesse lá de dentro. Eles estavam ali. Eram centenas de milhares de pessoas que haviam recebido milagres, cura, enfim, estavam ali. Vamos lá. Só em duas contagens nós contamos 10 mil pessoas. 5 mil de uma, 5 mil de outras. Vocês esqueceram da multiplicação dos pães. Né? E entre outros eventos que Alcha participou, todos estavam ali. Era um evento espetacular, extraordinário. Todos queriam saber. Aí vocês acham mesmo que ele ia botar na frente lá para... Não ia, irmão. Isso foi um tribunal fechado, como existe nos dias de hoje. Pessoas aí sendo acusadas inocentemente e pagando um preço em tribunais fechados, escondidos. Eu estou falando dos dias de hoje. Nos tribunais de hoje. Não vou falar aqui o nome para não dar problema com o algoritmo. Mas nos tribunais de hoje, decisões são tomadas contra pessoas inocentes. Centenas e milhares de pessoas inocentes. Não é diferente, não. É a história se repetindo. Então foi um tribunal fechado, onde decidiram matar, exterminar aquele que estava incomodando. Porque Alcha incomodava. Eles tinham ciúme, tinham inveja. Eles achavam que Alcha iria tomar o trono dele. A bolsa, o dinheiro. Porque tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. A ganância é pelo poder. A ganância é pelo dinheiro. É pela fama. É pelo status. Até hoje, nas denominações, é status, é poder. Quem vai ser pastor, quem não vai ser, quem vai ser presbítero, quem não vai ser, quem vai ser evangelista, quem não vai ser, tudo é poder. Irmão pode, irmã não pode, irmãzinha vai, irmãzinho não vai, tudo é poder. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, chega lá, quem não tem fica embaixo. Essa é a verdade, nua e crua, entendeu? Ou vocês já viram um irmão que puxa a carroça e ser um pastor de nome? Não tem não, entendeu? Irmão, mas tem pastor que sobe nas custas dos outros, vai subindo na escadinha dos outros. Vamos puxar a história de todos os pastores que existem hoje? Vamos ver qual foi aquele que verdadeiramente subiu na vida, na vida financeira, sem se explorar de outro ou de outros? Diga-me um. Não, eu conheço um pastor que chegou até lá, esse não explorou ninguém, não subiu nas custas de ninguém. Me mostre um, que eu quero mostrar o contrário a vocês. Eu fui pastor, irmão.
Eu moro numa casa alugada. Sabe por quê? Porque eu não continuei a roubar. E Alcha, ele era contra isso. Contra o sistema. Entendeu? Por isso que perseguiram ele. Por isso que mataram ele. Mas não foi o povo todo, como vai dizer aqui a leitura, que todo o povo gritava. Não, todo o povo não. Entendeu? Quem gritava era o sistema. Que o sistema até hoje grita, faz injustiça, grita no pé do ouvido daqueles que são inocentes. E vencem, porque o mundo já é maligno. E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Um juiz vai perguntar isso? O que é que eu faço? Não, um juiz determina a sentença, de acordo com o júri. Por isso que não bate com a verdade. Ele estava em um tribunal. Estava em um tribunal. Vocês pararam para pensar nisso? Hein, irmãos? Pararam que ele estava no tribunal? Aí o juiz vai perguntar. Não, o juiz dá a sentença. De acordo com o quê? Com o júri, daquilo que foi julgado. E ponto final. Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Veja, o presidente, porém, disse: Mentira, engano. Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Não é verdade isso. Então Pilatos, vendo que nada... Primeiro que não era crucificado, era pendurado no madeiro. Né? A sentença foi pendurar ele no madeiro, flagelar e pendurar no madeiro. Essa foi a sentença dentro do júri, dentro do tribunal. E depois ele expôs ao povo o que o tribunal já tinha decidido. E ponto final. Antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Duas mentiras. Primeiro, ele não pegou bacia, não lavou a mão, não tomou água, tudo isso é uma balela. Foi ênfase para dizer que hoje, vocês se lembram que lá em Roma faz esse gesto de lavar as mãos, de lavar os pés, faz esse gesto até hoje. Né? É um mito, é uma história. Tá? Segundo que ele diz, estou livre do sangue desse... Como ele está livre? Se foi ele que julgou. Se ele era o Pôncio Pilatos, era o juiz da época, era o rei da época. Ali quem mandava era ele. Se ele dissesse, não vou pendurar e alça no madeiro, entendeu? E ponto final, eu não quero fazer isso. E ninguém ia dizer, ninguém ia contra ele. Pois ele representava ali César, né? O Império Romano. Ninguém ia ser contra, não tinha como ser contra ele, entendeu? Mas a história diz que ele pegou a água, eu estou livre do sangue desse justo. Após não está mesmo, não. Ele nunca esteve livre do sangue de Ialcha, porque ele concordou, ele ordenou, determinou, aceitou o flagelo de Ialcha e aceitou que os sacerdotes, sumos sacerdotes, e aqueles prendessem Ialcha e pendurassem no madeiro. E a guarda era romana, não se esqueçam disso, né? Os soldados eram romanos, tá? Então, tudo ali já estava combinado e tinha que acontecer, porque o pai Ial já havia determinado isso antes. Por isso que eu disse antes, não houve traição. Não, houve o cumprimento da palavra, o cumprimento da profecia na vida de Yahshua Mashiach. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quem disse isso foi o sacerdote. Então soltou-lhes Barrabás. Até os dias de hoje, o sangue de Yahshua está assim. Está assim. Tá? Manchando e manchando cada vez mais o espírito desse povo que o condenou, dos filhos, até hoje no sistema. A mancha existe neles, mas não o povo. Não o povo. Porque aquele que se arrepende não tem essa mancha. Mas aquele que não se arrepende continua com essa mancha, continua com essa dívida. Entendeu? E muitos do passado já pagaram e outros que do presente ainda estão pagando. Entendeu? E digo isso com toda certeza. Mas todo aquele que aceita Yahshua como seu Salvador está livre desta culpa. Tá? Até porque eu não tenho que pagar pelo pecado de meus pais, mas sim pelos meus. Tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pendurado no madeiro.
E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Conduziram a audiência, jurado, corte. Por isso que eu estou dizendo que a farsa foi grande. Em botar multidões, dizer que foi o povo que escolheu, jogar a culpa no povo. A farsa é grande. Entendeu? Quem decidiu isso foram os magistrados da época, irmãos. E despindo, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Essa é a parte do flagelo. Não foi exatamente assim, mas supõe-se que tenha sido mais ou menos assim, e pior do que isso, muito mais. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Pendurado no madeiro. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Outra mentira e outro engano. Tem nada da história de Simão sirineu. Tem nada disso, irmão. E Alcha levou o seu madeiro, tá? Não propriamente dele, mas aquele que impuseram para ele, aquele que colocaram para que ele fosse o responsável de levar, porque a crueldade era grande dos romanos, né? Era muito grande. Ele não ia permitir que ninguém ajudasse, não. Isso é outra balela, é outra mentira, é outra história, entendeu? Não existiu isso. E Alcha levou o madeiro até o Gólgota, tá? Por quê? Porque a crueldade dos romanos era terrível. E são até os dias de hoje ainda. Mas eles não têm essa história de que Simão sirineu, isso aí é um mito. É um mito, tá? Dizer que ele precisou de ajuda, aí está dizendo que Alcha precisou de ajuda, né? Aí alguém tem que levar? Não, de jeito nenhum. E Alcha começou o seu ministério, o ministério dele sozinho, e terminou sozinho. Essa é a verdade, entendeu? E mais na frente tem mais engano, tem mais mentiras. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Isso é a história que diz, viu? E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Bom, vamos lá. Aí disse que rasgaram a roupa dele, né? Repartiram a sua túnica, jogaram ali sorte, né? Tipo de brincadeira, né? Jogando sorte ali, ver quem ficava. Aí já tinham pendurado ele no madeiro, estava ali zombando, a zombaria. Bom, e colocaram lá, né? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Isso é uma mentira descarada, irmão. Primeiro que não é Jesus, né? Quem foi pendurado no madeiro foi Alcha. Então o que estava escrito lá, irmão? O que estava escrito era I de Alcha, R de Rei, I de Aldim. I-R-I. Entendeu? Porque não existia a letra J. Como é que botaram a letra J lá em cima? Como dizem que lá tem hoje escrito. Mentira. Vai em Roma, pede para ver. Pede para ver os originais. Entendeu? Alcha, rei dos Ialdins. Era assim que eles diziam, né? Porque os Ialdins, né, era considerado como filhos de Ial. Como nós somos filhos de Ial, os Ialdins. Nada de este é Jesus, rei dos judeus. Não tem nada disso, tá? Isso é uma mentira, é um engano. Isso é catolicismo, é romano. É I-R-I. Alcha, rei dos Ialdins. Essa é a verdade. E foram crucificados com ele 2 salteadores,
um à direita e outro à esquerda. Isso é um outro erro, irmãos. As cruzes, ou melhor, os madeiros, não eram um na direita, outro na esquerda, não, porque eles não faziam alinhamentos, não. Do jeito que eles chegavam, eles botavam lá o madeiro ou cruz, se fosse para outros, penduravam lá e pronto. Não tinha preocupação de botar um na direita e na esquerda, não. Não existe nos escritos antigos até hoje a posição correta em que estava o madeiro de Yahshua. Agora, eu quero acreditar que o primeiro madeiro era o dele. O segundo podia ser até desse ladrão aí, que não existe ladrão bom, todo ladrão é ruim, mas esse que pelo menos se arrependeu. E lá no finalzinho, o terceiro, esse outro ladrão que não se arrependeu. Tudo bem. Mas dizer que ele estava no meio de dois ladrões, isto é uma narrativa cruel. Quem estava lá era Jesus, era o porco, era o cavalo, era o suíno que estava lá. E Yahshua não. O madeiro primeiro era o de Yahshua, porque ele é primeiro em tudo. Até mesmo no sofrimento. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Se és filho de Ial, né? Seria isso. Desce do madeiro. Isso era provocação. Provavelmente pode ter acontecido essas provocações, ou piores do que essa, né? O narrador se preocupou em colocar apenas essa narrativa dessa provocação, mas pode ter havido piores do que essa. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Sim. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Outra mentira de narrativa. E Yahshua, durante toda a sua trajetória, nunca disse a nenhum: eu vou te salvar, eu estou te salvando, eu te salvo. E Yahshua nunca disse isso. Ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou do mal. Mas não, porque ali ele estava como homem. Ele não estava como o filho do Criador em espírito e verdade. Ele estava como homem, 100% homem. E como homem ele não podia salvar ninguém. Ele mostrava o caminho e dizia: agora, aquele que não me aceitar também não verá o Pai, porque tem que passar por ele. Mas ele nunca disse que ele salvava. Portanto, além de ser uma escrita mentirosa, é uma narrativa também mentirosa por parte dos escritores. Não houve isso. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Ele não disse. Os fariseus e o rei, ou seja, o juiz, foi quem perguntou a ele quem ele era. E ele disse: tu dizes. Pronto, final. É tu que está dizendo, eu não estou dizendo nada, é tu que está dizendo. Mas aí a narrativa vem, né, no insulto cruel e malvado. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. Veja só, essa parte é complicada, porque está dizendo assim, olha, desde o meio-dia até a hora 9ª. Hora 9ª, que hora é? Não, hora 9ª. Hora sexta é meio-dia, hora 9ª é 3 horas da tarde. Vejam só o que diz a leitura. Desde 12 horas até as 3 horas da tarde, houve trevas em toda a terra. Mas quando a gente vai para as pesquisas, a gente vai ver que em outros cantos não. O dia estava normal. Entendeu? Não tinha trevas. Então, se foi um eclipse local. E não um eclipse mundial. Um eclipse solar que houve naquele momento. Se foi coincidência ou não, é outra história. Se é verdade ou não, não tenho como provar isso. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Se houve realmente trevas. Treva, irmão, é treva. Os soldados, veja a contradição, irmão. Os soldados não estavam preparados para uma escuridão, não, irmãos. Não havia
poste de energia não, irmão. Não havia teto solar não, irmão. Lâmpadas não. Os soldados daquela época usavam tochas. Mas a coisa foi de dia. Eles não iam levar tochas para um sacrifício desse. Eles não iam levar tocha. Aí diz, houve trevas. Treva é treva. Então ninguém enxergava mais nada, ninguém via mais nada. Quer dizer, 3 horas de relógio, ninguém via nem o dedo na sua frente, porque era treva, irmão. Veja que a contradição, como é grande. Em seguida vem terremoto. Os soldados não estavam preparados para isso. Então, é uma narrativa? É uma narrativa. É uma narrativa. E o que pode ter acontecido, irmão? Bom, supostamente pode ter acontecido ali um eclipse. Simples. Pode ter acontecido. Coincidência ou não, pode ter acontecido. Mas não é dizer que o Criador escureceu tudo por causa disso, não. Não. Não existiu isso. É uma narrativa. Porque senão, os soldados não achavam nada, não enxergavam nada. É treva. Quer dizer, eles querem dizer que Yahshua estava sofrendo nas trevas. Presta atenção nessa parte, irmão. É o que eles querem dizer. Que Yahshua estava pendurado no madeiro, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, ele estava em treva. Yahshua é luz. Yahshua é luz, não é treva. E jamais ele está pendurado no madeiro e o Pai escurecer tudo virar uma treva. Quem estava nas trevas e está na treva até hoje é esse cão chamado Jesus. Esse está nas trevas. E aquele que segue ele também está nas trevas. Mas ainda pode sair e vir para a luz chamada Yahshua Mashiach. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quem estava lá era um muçulmano chamado Jesus. Mas Yahshua não. Yahshua não estava em trevas, não está em trevas e jamais estará nas trevas, porque ele é a luz. Até mesmo no seu sofrimento, ainda estava na luz naquele momento. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, outra dizendo: mentira, viu? Eli, Eli, lama sabachthani. Mais bonito. Isto é, Deus meu, Sim. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma mentira cavernosa de Satanás. Ou cabra imundo, esse tal de Rassatã. E Yahshua nunca disse isso lá no madeiro. Jamais abriu a boca para dizer isso. Senão ele desmanchava o plano do Pai. Ele chamava o Pai de mentiroso. Lama, lama. Sabachthani, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparasse? Aonde Yahshua ia dizer isso com o Pai? Dizendo que o Pai o desamparou na hora de sua agonia. Jamais o Pai abandona um filho. Muito menos Yahweh. Yahweh jamais abandonou Yahshua, mesmo na agonia dele. Porque senão desmanchava toda a história. Toda a profecia era desfeita ali se ele tivesse dito isso. Estava dizendo que o Pai era incompetente, que o Pai era cruel, que o Pai abandonou ele. Que isso, irmãos? Abra os olhos. Veja essa mentira escancarada aí. Pai, por que me abandonasse? Que é isso, irmãos? O meu Yahshua, o Pai, Yahweh, nunca abandonou ele. Jamais abandonou ele. E ele jamais disse isso. Agora, Jesus pode ter dito isso. A Bafomé, né? Deve ter dito a Bafomé. A Bafomé, o pai dele mesmo, né? É o príncipe das trevas, deve ter dito isso. Mas Yahshua não. Yahshua jamais diria que o Pai o abandonou. Senão, todo o propósito do Pai terminaria ali. Toda a história do Pai terminaria ali. A profecia acabaria ali. Tudo era mentira, tudo era engano. Então o Pai nunca esteve com ele. Entendeu? Jamais Yahweh abandonaria o seu filho. Muito menos na hora que ele mais precisava. Ele estava ali, no subconsciente dele, aconselhando, entendeu? E ele, com certeza, estava ligado com o Pai. Vamos lá. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Tudo mentira, tudo e engano. logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Coisa diabólica, irmão. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Deboche. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito.
Peraí, ele rendeu o espírito ou rendeu a alma? Porque todo mundo fala que alma é imortal, porque a alma vai ressuscitar. Outros dizem isso. Porque a alma é o espírito e porque... Então, muitos dizem isso. Eu, porém, vos digo, a alma é a corrente sanguínea, tá? Ou a energia que corre no nosso corpo. Mas o espírito não se junta com a alma, é totalmente separado. Por isso que Yahshua não é rendeu, não. Entregou seu espírito nas mãos daquele que o deu, que o criou, que deu a vida, o Pai. Como todos nós também devemos entregar o nosso espírito todos os dias a Yahweh, que é o dono da vida, que é o dono dos nossos espíritos. Se você bem soubesse entregar o seu espírito todos os dias a Yahweh, aí sim, aí é a coisa correta. O que supostamente Yahshua disse foi: Pai, a obra que tu me desse, eu cumpri, está consumado. Agora, cuida do meu espírito, que eu volto para ti. Eu quero voltar agora, eu vou voltar agora para ti, porque eu cumpri com tudo aquilo que tu me deu. Aí sim, poderia ser a narrativa perfeita. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Houve um terremoto, segundo a... E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Doutrina do espiritismo, doutrina de Allan Kardec, doutrina da feitiçaria, doutrina do afro, doutrina dos catimbozeiros, dos batidores de bombo. A doutrina deles essa, viu? Dizer que os sepulcros se abriu e muitos, não diz nem todos, né? Não diz nem todos. Eles tiveram ainda esse cuidado de não dizer todos. Muitos corpos de santos ressuscitaram e foram visitar seus parentes, os fantasmas. Você já pensou, irmão, seu parente lá que morreu há 200 anos lá, e o espírito chega: oi, boa tarde, boa noite, vim para almoçar. Irmão, isso não é real. Isso é doutrina kardecista, doutrina umbandista de espiritismo. Entendeu? Dizer que os defuntos ressuscitaram e foram ter com seus familiares é o que o texto está dizendo, não é eu não. Então veja quantas mentiras está escrito na Bíblia, irmãos. Isso é na Bíblia, irmão, que eu estou falando, que está escrito. Mas não está escrito, né, nos livros antigos. Não, ali não. Mas na Bíblia está. Por quê? Porque eles mudaram, colocaram a doutrina do espiritismo ali. Que fantasma apareceram. Fantasma apareceram. Não é a primeira vez que ele disse que fantasma aparece, não, né? Tem várias outras leituras que falam também. Por quê? Porque é a doutrina maçônica, é a doutrina kardecista, é a doutrina umbandista, que acredita que espíritos, né, vêm, aparecem, tá? Que fantasmas aparecem. Pô, irmãos, vamos cair na realidade, pé do chão, tá? Só vai haver uma ressurreição de mortos. Muito em breve. Vai acontecer. Não vai demorar muito, não. E em seguida, o arrebatamento daqueles que estão vivos. O espírito saindo do corpo, desencarnando e subindo para Yahweh e Yahshua. Só. Mas dizer que houve ali uma ressurreição, ressuscitaram os mortos e foram ter com suas famílias, isto é doutrina satânica. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E não correram não quando viram os defuntos não andando, não? Não correram não abandonaram tudo não, vendo os defuntos se levantando, o cemitério aí abrindo as covas. Isso é uma mentira, irmão, descarada. Isso é mentira de Satanás, é do pai da mentira, que é Lucifer. Isso é a mentira dele. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Você lembra quando eu disse a vocês que provavelmente as mulheres estavam lá naquela última reunião que Yahshua
fez com seus discípulos, e ali naquele jantar tinha muitos, pois é, as mulheres estavam lá. Ele acabou de afirmar aqui, e muitas mulheres que o seguiam. E agora? Confirma com o que eu disse lá atrás? Claro! E muitas mulheres que o seguiam. Então é Maria Madalena, e assim vai. O nome não importa. Mas estavam lá. Que no nome não é Madalena, é Magdala. Estavam lá. Entendeu? Estavam lá. Mas a narrativa diz que não. Que só estavam os 12. Então, irmão, é uma coisa combinando com a outra. Entendeu? A mentira vem de muito longe. A mentira vem desde o livro de Gênesis. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. O corpo de Yahshua, viu? Essa parte tem parte verdadeira, realmente foi pedido, né? José de Arimateia, que é Yosef, né? Ele pediu, ele era rico, né? Ele era um rico, ele era da corte também, e ele pediu, e foi considerado, e foi dar. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, tá bom, pode tirar ele do madeiro e pode enterrar, não tem problema nenhum. Quanto a isso... E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Pronto, fechou lá. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sim, assentadas defronte do sepulcro. Veja que ele não fala o nome da outra Maria. Veja a narrativa, viu, irmão? Criando aquela tese das 3 Marias, que hoje em dia se fala aí no catolicismo. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Sim. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão à noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Vamos lá. Que ao 3º dia, vamos fazer aqui uma analogia, uma comparação. Se o flagelo dele foi na sexta-feira, foi no 6º dia, aí no 6º dia mesmo, levaram ele ao Gólgota. Aí 12 horas estava ele lá no Gólgota no 6º dia. Aí ficou até as 3 horas da tarde, chegando já para a noite, né? Às 18 horas, antes das 18 horas, que não podia enterrar ninguém após as 18 horas, após o pôr do sol, levaram ele ainda na sexta-feira, vamos lá, de tardezinha. Só que no calendário judaico, a partir das 18 horas, já começa 18 horas e 1 minuto, já é um outro dia. 18 horas e 1 minuto já seria o sábado. Já não seria mais a sexta. Ou não é, até o dia de hoje. Passou 18 horas, já é um outro dia. Já seria sábado. Ele foi sepultado na sexta de tardezinha. Ou seja, na metade de um dia. Então, passou o sábado, vamos lá, passou o sábado, enterrado, tá? E no mesmo sábado de madrugada, já despontando para o 1º dia da semana, ou seja, já era no 1º dia da semana, ele, supostamente, o Pai o ressuscitou. Mas na contagem dá 2 dias e meio. Não dá 3. Tá? Mas a leitura diz que é no 3º dia. Veja que eles mentem tanto que eles não souberam nem sequer disfarçar. Você está dizendo que, irmão, que Yahshua ressuscitou com 2 dias e meio? Com 2 dias e meio. Não foi o 3º dia. Completo não foi. Foi com 2 dias e meio. É só você ir para o calendário judaico. E você vai ver que não bate 3 dias. Porque lá, a cada 12 horas é um dia. E agora? Não é feito 24 horas, feito nós aqui. Lá, a cada 12 horas é um dia. Então, faça a conta, meu irmão. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: quer dizer, então, que eles admitiram que erraram, né? Eles admitiram aí que erraram.
Senão, o primeiro erro, o segundo erro será pior do que o primeiro. Então eles admitem que erraram em ter pendurado Yahshua Mashiach no madeiro. Eles estão admitindo aí. Entendeu? Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Com a guarda, viu? Agora estão pensando que é 2 guardinhas, é? 2 guardinhas assim, de 30 quilos cada um? É não, irmãos. Roma só tinha homens fortes. Era 2 ou mais brutamontes lá guardando o sepulcro. Mas bora ver o que aconteceu. E agora nós vamos para o capítulo 28. Já vamos entrar no capítulo 28. Entendeu, irmãos? Esse foi o capítulo 27. Nós vamos já encerrar com o capítulo 28. Que não é longo, não é curto. Vejam quantos enganos, vejam quantas mentiras, né? Mateus, vamos lá. capítulo 26. Nós vamos para o 28. Mateus, capítulo 27. 28 agora, final. Mateus, capítulo 28. Vamos analisar, é pequeno. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. No fim de quê? Do sábado, né, irmão? Foi o que eu disse? 2 dias e meio. Simples. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. A outra Maria, que não diz o houver nome, grande não. terremoto. Tem outra versão que diz que as 3 Maria. Maria Madalena, Maria de Cleópatra e Maria, mãe de Tiago, de Tiago, de Zebedeu, enfim. 3 Marias. Nesse só fala de 2. Veja que a versão não bate. Se a versão não bate, tem uma mentira no meio. E sabe qual é a conclusão que eu tenho? Que não tinha nenhuma Maria lá. E nenhuma mulher. E que não foram elas que viram Yahshua primeiro ser ressuscitado. Não, não foi. É só estudar o texto. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Cadê os guardas? E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E aconteceu o que com os guardas? E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Tudo balela. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Tudo isso, a história é uma farsa. Ô irmão, então Yahshua não ressuscitou? Ressuscitou. Mas a história não foi assim. A história não foi como está contada, como está escrita. Tá? A história que provavelmente as probabilidades de ser verdade que eu vou dizer é a seguinte. Assim como havia a profecia de que ao terceiro dia, ou 2 dias e meio, não importa quantos dias, Yahweh iria ressuscitar dos mortos, e ele foi o primeiro e único que ressuscitou até agora, foi simples, era muito simples. Tá? Os mensageiros de Yahweh, verdadeiramente, abriram o sepulcro, e Yahshua sai do sepulcro, não atravessou a pedra não. Yahshua sai do sepulcro, recebe vestes novas, por quê? Porque era tudo novo. Eis que tudo se fez novo, está escrito. Então ele recebeu as vestes novas e foi, mas sabe para onde? Ele não foi para a casa dos discípulos não, nem foi falar com mulher nenhuma não. Ele estava ali em corpo glorificado, corpo espiritual, em verdade, subiu para o Pai. Naquele dia ele subiu e não retornou mais até agora. Vai retornar, mas também não vai mais pisar nesta terra. Não. Então, e o que diz a história é o seguinte? Diz muitas coisas, mas é apenas história, não é verdade. Ele não comeu com discípulos, ele não andou ao lado de 2 discípulos, ele não foi comer na casa do outro, ele não ultrapassou uma porta e se apareceu como um fantasma, o suposto Tomé não botou o dedo do lado dele nem na mão dele. Tudo isso é história de Trancoso, é história de gregos e troianos, de Roma. Ele
apenas ressuscitou. Sabe por quê? Lembra o que ele disse lá no madeiro? Pai, está consumado. Quer dizer, tudo que ele veio fazer na face da terra, ele já fez, não tinha mais nada. Ele já ensinou a seus discípulos, já mostrou o caminho, já mostrou como alcançar a salvação, já falou toda a mensagem que o Pai queria que ele falasse para os seres humanos. Ele disse tudo quando estava com os discípulos. Depois de sua morte, que o Pai o ressuscita, ele não tem mais nada para ensinar a ninguém, não. Ele já ensinou. Ele simplesmente subiu. Mas sabe por que o diabo não quer que a gente diga isso? Porque o diabo tem inveja. O diabo não quer que a gente diga isso. Mas eu estou dizendo para todo o planeta escutar, aonde esse vídeo chegar. E a missão de Alcha foi até aonde estava o madeiro. Saiu dali, né? Tiraram ele dali, sepultaram, ressuscitou, o Pai o ressuscitou, e ele subiu imediatamente para o Pai. Cumpriu-se a profecia, cumpriu-se o mandamento, cumpriu-se a lei do Criador. Tá? E agora vamos aguardar as próximas profecias, que é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento de nosso espírito. É o que nós aguardamos. O resto é balela, é mentira, é engano, não é verdade. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Quer dizer que ele precisava de um mensageiro. Ô, mulherada, é o seguinte, eu ressuscitei, viu? Agora vão lá, não está meu discípulo? Diga meu discípulo lá que eu ressuscitei. Bem, peraí, ele não é o filho do Criador? Ele não estava no corpo imortal? Por que ele mesmo não foi? Hã? Por que ele mesmo não foi dizer aos discípulos, ó, eu já ressuscitei, viu? Estou aqui. Quer dizer, uma pessoa de 2 mulheres ou 3 ir lá dizer? Eu não quero crer em um Yahshua que não tinha o poder da onisciência, nem o poder da onipotência, não, da onipresença não. O Yahshua que eu creio, hoje ele tem o poder da onisciência, onipotência, entendeu? E o poder da invisibilidade, de tudo. Ele é todo o poder. Yahshua é poder. Yahweh é o Todo-Poderoso. É o Criador de todas as coisas. E o seu Filho herdou todo o poder que o Pai tem. Porque o Pai deu a ele por merecimento. É assim que funciona. Entendeu? Senão eu estou crendo em um Yahshua que para mandar um recado tem que mandar por alguém. Como existe hoje nas igrejinhas. Né? Eita, xicaracacaia, assim diz fulano, assim diz ciclano, eis meu filho, minha filha, minha serva. Eu não quero esse Yahshua não. Eu não quero esse não. Esse é o tal do Jesus. Tá? E Yahshua não precisa de mensageiros humanos para dar o seu recado, para entregar uma mensagem. Não. Não. Ele usa o teu consciente, irmão, o teu subconsciente. Onde você estiver. Dormindo, acordado, num sonho, ele usa o teu subconsciente, ele usa a tua consciência, ele tem poder para todas as coisas. Não precisa de menina de recado, não. Ali era 2 meninas ou 3 de recado, Maria, 3 Maria ou 2 Maria, para dar o recado. Diga lá que eu ressuscitei. Conversa, irmão. Não bate com a verdade, com a personalidade, com o poder de Yahweh, não. Não bate, não. Com a autoridade de Yahshua, não. Ele disse, todo o poder foi me dado, o meu Pai me deu. Se ele tem todo o poder, irmão, é todo. É todo. Onisciência, onipresença, onipotência, é todo. O Pai deu a ele tudo, por merecimento. E aí? Bate com a verdade? Dizer essa história que depois que ele ressuscitou, mandou a Maria dizer lá? Não bate, irmão. É uma história para trancoso. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, não foi ele, eis não, que né? Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. Muita balela, e elas, chegando, abraçaram os seus pés. Outra mentira. Porque em outra versão diz que quando uma dessas tal Maria foi abraçar ele, ele disse, não me abrace porque eu não subi para meu pai. Ou seja,
o meu corpo ainda não foi glorificado. É o que diz em outra versão, de outra apóstolo. E agora diz não, que ela abraçou os pés. Quem está mentindo? O outro ou esse? Então, aonde há uma dúvida, há um engano, há uma mentira. Então não houve Maria, não houve abraçar, não houve nada disso. Não houve esse diálogo, nada disso. Não houve esse tal de jardineiro. Em outra versão diz que encontrou um jardineiro. Não houve nada disso. O Pai ressuscitou ele imediatamente, levou o Espírito e verdade. Carne e osso, viu? É o único. O único, tá? Que está em carne e osso e espírito é Yahshua Mashiach, lá nos céus, lá no Chamaim. Mas ninguém. Essa é a verdade, que Satanás não quer que a gente diga. Mas eu digo, ô, Satanás, o único que está lá é Yahshua Mashiach, em espírito e verdade. Quando se diz espírito e verdade, se diz espírito, carne e osso. É o único, porque ele é único em tudo. Louvado seja o nome de Yahweh. Em tudo, ele é único. Para sua vergonha, Satanás. Essa é a verdade. E o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Olha, recado. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Todas as mentiras que querem que acreditem. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. É o que acontece hoje, né, irmão? No mundo judiciário por aí afora, né? Dinheiro. Diga assim, diga assado, diga do jeito que eu estou mandando, quem manda sou eu. E pronto, e deixa comigo que eu resolvo a bronca. É o que acontece hoje no mundo. No mundo atual. Eu estou dizendo no mundo. Não é só no Brasil, não. É no mundo. É no mundo. Tudo dinheiro, falsidade, dinheiro, compra de consciência. É tudo isso aí. O pai da mentira, o pai do engano, Satanás. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja como eles são tão mentirosos, irmão, porque isso foi dito antes. E Yahshua já havia falado isso antes. Aí eles botam só agora, no final, que é para fazer o remate, né? Para ficar bonito, né? A história. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Outro engano e outra mentira. Vá lá batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. Trindade. É a doutrina da Trindade, que foi pregado desde esses tempos até os dias de hoje, e muitos acreditam nessa doutrina da Trindade. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que os católicos fazem? E faz até o sinal do chamado sinal da cruz de cabeça para baixo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma cruz de cabeça para baixo. E ninguém se percebe isso. Ninguém percebe isso, né? Mas fazem aí direto. Doutrina o quê? Romana, católica. Entendeu, irmãos? Isso foi aí o início da criação da doutrina romana, católica, até os dias de hoje. Portanto, tudo isso é balela, tudo isso é mentira, e Yahshua não mandou ninguém batizar ninguém, entendeu? Tudo isso aí é história, é mito, é conversa, é narrativa. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Agora essa parte é bem interessante. Estarei ou estou convosco todos os dias. É verdade ou é narrativa? E Yahshua está conosco todos os dias. Verdade. Até, olha o ponto final, viu? Até, essa palavra até é um ponto final. Não vai passar dali não.
até a consumação, até o fim do mundo, até a consumação do mundo. Outra leitura diz até a consumação dos séculos. Quer dizer, até ali a consumação dos séculos, viu? Dali por dentro eu não estou com vocês mais não. Ué, é isso que ele está dizendo. Estarei convosco até a consumação do mundo. Até a consumação, até o fim do mundo. Depois dali eu não estou mais não sei nem o que vai acontecer. Irmão, isso é uma balela. Yahshua está conosco todos os dias e até depois da consumação do planeta. Porque nós seremos como ele, espírito e verdade. É essa palavra que o diabo aí não deixou o compilador escrever. Entendeu? Então, botem na mente de vocês uma coisa. Nós e Eldim estaremos e estamos com Yahshua, o Criador, até a consumação deste planeta, deste século, deste mundo, e depois dele, sem fim. Louvado seja Yahweh. Gostaram dessa? Então leve essa confiança para vocês, Eldins. Quem tem Yahweh, quem tem Yahshua, não tem fim de vida. Pelo contrário, tem o começo de mais vidas ainda. Porque nós temos a certeza que o nosso corpo pode descer ao pó, mas o nosso espírito continuar vivo e eterno, como Yahweh é eterno, ou Yahweh é para sempre. E assim nós seremos também. Louvado seja Yahweh. Obrigado a todos vocês que, de uma forma ou de outra, pelo menos escutaram um desses estudos, pelo menos o capítulo 1, quando a gente começou. Quero agradecer a todos vocês em nome de Yahshua Mashiach. Sejam todos abençoados. E a partir das próximas gravações, vamos voltar ao livro de Gênesis. Precisamos terminar o livro de Gênesis. Tem muita coisa ali, muitas narrativas. Muitas narrativas. Então, agradeço a todos em nome de Yahshua. Sejam todos abençoados.